pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Juliano Ramos. E hoje nós vamos fazer uma análise do Fedora, a versão 27 que eu ainda não conheci e vou ver hoje com vocês pela primeira vez. O site, para você entrar direto para a área de download aqui, você pode entrar no site getfedora.org e aí você vai ter três versões. Uma que seria uma opção aí para Linux Docker, Workstation, que seria para desktop comum, para desktop doméstico ou para um desktop aí no trabalho, né, estação de trabalho, e a versão servidor. A versão que nós vamos testar é a versão Workstation, né, para computadores desktops. Então vamos fazer download aí da versão Workstation, clicar aqui em baixar agora, vai ter aí o link da ISO, né? Você pode clicar aqui em fazer download, 1.5 GB. Eu já tenho aqui o download meu, já está feito e eu já até criei uma máquina virtual aqui para a gente testar. Então, como sempre eu falo, como eu vou testar a partir de uma máquina virtual, algumas coisas, algum tipo de conflito de hardware que poderia estar acontecendo numa máquina física, pode ser que não aconteça, então não dá para a gente ter aquela avaliação 100%, até que o tanto de memória RAM também que eu coloco em torno de 2,5 GB, né? Eu poderia, hoje em dia as máquinas têm 4, 8, 16 GB, então o desempenho não vai ser tão assim possível da gente se avaliar com é, total. Apesar também, para ser bem sincero, eu falo isso no começo do vídeo, porém, mesmo que eu analisasse no hardware físico da minha máquina, instalasse fisicamente, o hardware meu é diferente do seu hardware que está assistindo, então eu não teria como também fazer esse tipo de análise de hardware, porque seria muitos critérios. E essa parte de hardware mesmo, quem é responsável também é o kernel do Linux, então eu não estaria nem avaliando tanto o Fedora, a distribuição como um todo, mas sim fazendo mais uma análise do kernel, né, aquele suporte que dá. Então assim, também não seria possível fazer esse tipo de análise. Então eu coloco essa observação mais para a questão do desempenho mesmo, que rodando na máquina de virtual não vai ter o mesmo desempenho que teria rodando nativamente, né? Beleza. Então tá aqui, já tem uma máquina preparada, eu coloquei uma máquina com 2,5 GB aproximadamente. Eu vou colocar aqui apontar para a ISO do Fedora. Então vamos lá, Fedora Workstation. E vamos lá conhecer pela primeira vez, vamos dar início aqui ao nosso Fedora. Eu sempre trabalho aqui no modo escalonado, tela cheia para a gente ver melhor. Então vamos lá. Start Fedora Workstation ou rodar a versão live. Eu vou iniciar já para começar a fazer a instalação, para a gente já ter uma visão melhor aí de todo o sistema. Bom, como todos sabem, eu sou assim um Debian maníaco, né? Tô até com a camisa do Debian hoje. Eu curto muito o sistema operacional Debian, né? Desde o meu começo no mundo Linux, mas eu sempre gostei também do trabalho que a Red Hat faz em servidores. E o Fedora nunca foi uma distribuição que eu utilizei no meu desktop, né? Como padrão assim durante um longo período de tempo, mas já fiz algumas videoanálises. Inclusive aqui no canal fiz a videoanálise do Fedora 26, a versão anterior, tá? Mas o que eu gosto do Fedora é que ele sempre traz bastante novidade, pacotes novos, né? Ele traz tudo que sempre tem mais novo, mais moderno, assim por dizer, no mundo Linux. Então sempre é divertido fazer as análises do Fedora. E eu gosto muito do sistema de gerenciamento de pacote RPM, eu acho que ele é um sistema que funciona. Muito bem. Então carregou aqui, já veio direto para a tela de instalação. Eu tenho uma opção aqui, Try Fedora, né? Conhecer o Fedora ou instalar o Fedora. Eu vou aqui na opção instalar o Fedora. Fica uma observação para o tamanho do ícone ali, né? Um tamanho do ícone bem gigante mesmo para você ver na cara ali, né? Se é a opção de testar ou se é a opção de instalar, né? Então já tem o ícone gigantesco ali. Bom, vamos lá. Então agora aqui eu vou escolher o idioma processo de instalação, o idioma português. Então já está aí no idioma, vamos ver se esse cedilha aqui está funcionando. Ainda não, porque é só o idioma depois que vem o teclado, tá certo. Então idioma, vou dar um continuar, basicamente. O teclado está aqui em cima. Acho que ele vem na próxima etapa. Bom, vamos lá. Aqui, isso. É igual o instalador do CentOS. Então teclado, né? Primeiro só isso como idioma, teclado português Brasil, teste as configurações, agora tá certo, pronto. Na hora que eu escolhi o idioma, automaticamente ele já mudou aqui o teclado, né? Horário e fuso, destino da instalação,
Aí ele já detectou aqui um disco de 64 gigas, 64 gigas do VirtualBox. Eu só vou dar pronto aqui porque eu vou fazer a instalação automática, tá? Eu não vou customizar a instalação. Então, beleza, já vai estar particionamento selecionado, ok? Por favor, complete os itens marcados antes de continuar o próximo passo. O item era o destino de instalação, já completei. Eu quero aqui, tá certo. Eu gostaria automático, tipo automático, tá certo, meu amiguinho. Confirma aí. Ué? Nós não tocaremos esse disco até iniciar a instalação, tá? Mas e aí? O modo automático deu algum bug? Olha, no CentOS funciona perfeito, só clica aqui. Eu gostaria de adicionar espaço disponível. Adicionar um disco. Ah, aqui seria para a rede, eu não quero nada para a rede. Era ali mesmo, velho. Configuração automática. Vamos fazer uma configuração personalizada então, para ver o que acontece, né? Atualizar. Pronto. Então vamos lá. Espaço disponível 64 GB, de um total de 74 GB. Vamos escolher partição padrão, mais ponto de montagem raiz. Vamos colocar 63 GB. Adicionar ponto de montagem. 63 GB e vou adicionar o restante como swap. Swap. Beleza. 63 MB, meu filho. 63 GB. Eita, nós, né? Vamos lá. Partição padrão. Faz tempo que eu não mexo com esse particionador. Acostumado com o Debian. 63 GB. Será que tem que colocar o G aqui? Vamos ver. Adicionar ponto de montagem. 63 GB. E ainda tem disponível mais alguma coisinha ali, né? Então vamos no mais de novo. Swap. Adicionar um ponto de montagem. Capacidade desejada 1 GB. Agora tá certo. Pronto. Faz tempo que eu não mexo com esse instalador. Alerta verificando a configuração. Pronto. Vai criar, aceitar as mudanças. Estranho que comigo não funcionou o particionador automático. Ó, agora deu certo. Depois vocês coloquem no comentário se no de vocês foi, ou se eu tava vendo algum cometendo algum erro ali. Apesar que eu faço direto instalação do CentOS, que é a mesma coisa, né? E, enfim. Às vezes eu poderia estar cometendo algum gafe ali, não percebi na hora da gravação do vídeo. Vou colocar a senha de root. Criação de usuário. Juliano Ramos. Vou como J Ramos. Quero como Juliano. Vou colocar a senha. Eu tenho a opção de deixar esse usuário como administrador. Aí eu não preciso ficar logando como root, mas eu não gosto disso, né? Eu gosto de logar como root. Então não vou deixar ele administrador não. Bom, então agora aqui eu só vou esperar o processo de instalação. Quando o processo de instalação concluído, a gente volta para fazer também um pós-instalação aí do Fedora, né? A instalação aqui concluir. A gente vê como ficou o sistema e faz um pós-instalação. Beleza? Vamos que vamos. Isso aí, pessoal. O processo de instalação foi concluído. Ó, o Fedora foi instalado com êxito. Sair do instalador e reiniciar para continuar. Então, vamos reiniciar aqui. Desligar, restart, para a gente iniciar ele pelo HD, né? Eu vou ter que parar a máquina virtual aqui para ver se vai iniciar certo pelo HD. Eu acho que sim, acho que ele fez um monte. Não, tá iniciando pelo CD ainda. Então, desligar a máquina virtual para configurar a ordem de boot dela, né? Configuração, sistema, disco rígido.
Ok. E iniciar. Agora sim, vamos iniciar pelo disco rígido. Ó, Fedora Workstation Edition. E o que também me motivou a fazer essa instalação e essa pós-instalação do Fedora foi alguns comentários assim que eu vi aí no canal do YouTube mesmo, né? Algumas pessoas falaram que se o Fedora estragava o HD, né? Eu não sei de onde tiraram alguma origem disso, né? Já que o sistema de formatação, por exemplo, eu fiz ali XT4, utilizar um kernel comum, se ele causasse algum problema, qualquer outra distribuição com esse sistema e essa versão do kernel causaria. Então é um mito, né? Também eu vi alguns comentários sobre que o Fedora não tinha muito suporte a multimídia, ou era difícil de se instalar, eu vi coisas desse tipo. Eu quero até ver se eu vejo aqui um comentário aqui no YouTube para mostrar para vocês. Foi no último vídeo que eu fiz no YouTube, enquanto carrega ali, tô tentando abrir aqui, aí eu consigo mostrar para vocês. Se eu não me engano, foi no vídeo sobre... Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa... Se eu não me engano, foi aqui no vídeo. Deixa eu ver se eu carrego aqui. Vamos ver aqui. Onde teve essas questões do Fedora. Professor, vem cá. Eu não sei se foi na história do Unix. Não, acho que não. Bom, enfim, eu não vou achar agora, eu não vou ficar aqui procurando, né? Mas foi algum comentário, depois se eu achar eu mostro pra vocês aí. E aí foram vários comentários, começaram a pedir do Fedora e deve ter sido a última videoanálise que eu fiz. Aí começaram a falar do Fedora e aí falaram essas questões. Bom, mas vamos lá. Então deixa eu logar aqui. Quem fez o comentário, né, que assiste meu canal, falando aí sobre Fedora, coloca aí no comentário, né? Foi eu que falei sobre o Fedora, né? Eu que solicitei o vídeo. É interessante pra gente discutir e ver se mudou sua percepção depois de assistir esse vídeo, né? Se resolveu aí as dúvidas que você tinha. Bom, o sistema já inicializou, estamos aí com o nosso Fedora 27. Bem bonitinho aqui o tratamento com o Gnome, né? Já versão nova do Gnome com o menuzinho superior transparente, né? Eu acho o tratamento que o Fedora dá no Gnome simples, né? Mas funcional, segue um pouco assim a ideia que eu tenho, por exemplo, do Debian, né? Uma coisa simples, mais funcional. Então aqui, português, esqueci que tem esse pós-instalação aqui. Português, está certo o teclado, próximo. Configurações de privacidade, permite que aplicativos sua localização geográfica, relatório automático de problemas, beleza. Configurar contas não, vou ignorar e começar a usar o Fedora. Muito obrigado. Então vamos lá. Carregou um menu de ajuda aqui do Gnome. Quero abrir aqui o gerenciador de arquivos que eu quero ver o conjunto de ícones aqui. Padrãozão. Né? E tá aí rodando o nosso Fedora. Bom, ele vem com o pacote LibreOffice, Firefox, né? Padrãozão Firefox, LibreOffice, Hitbox, que tem de diferença aí. Vamos lá. Então, começar um guia de pós-instalação. A primeira coisa que eu gosto de fazer no Fedora, desde a versão do Fedora 22, é adicionar o... Deixa eu logar como root, porque durante a instalação eu deixei o meu usuário Juliano apenas como usuário comum. É o Delta RPM. O Delta RPM, o que é o Delta RPM para vocês entenderem? Por exemplo, quando uma nova atualização do Fedora, que sempre sai novas atualizações, acontece, né, por padrão aí no Fedora, essa atualização é grande, né, porque
é um pacote completo que vai ser atualizado. Vai baixar um pacote RPM completo, vai ser atualizado esse pacote, né? Através aí do gerenciador de pacote 1, que ele é como se fosse o apt-get, né? Vai fazer isso de forma automática. Instalar pacote, resolver dependências, né? O problema é que você tem que fazer o download desse pacote completo novamente, o que vai levar um tempo, um download grande. E o Delta RPM, ele trabalha com um formato chamado .drpm, que ele faz assim, ele só vai trazer as atualizações que foram feitas nesse pacote e vai se encaixar no seu pacote atual. Ou seja, não vai fazer de novo um pacote, o download do pacote completo para atualizar. Ele só traz essas atualizações. Isso vai reduzir o seu download aí, pode reduzir até em 50%. Então é bem legal. Bom, basicamente o que a gente precisa fazer é... Vamos ver se eu tenho um editor aqui. Eu tenho o VI. Vou instalar um editorzinho para a gente editar o arquivo. Na verdade eu nem preciso, né? O arquivo que a gente tem que editar, poderia ser com o VI mesmo, é o etc dnf.conf. Esse é o arquivo para a gente editar. A gente só tem que adicionar uma linha nesse arquivo. Mas para fazer isso de um jeito mais inteligente, né, já que a gente está trabalhando com Linux, vamos fazer assim. A gente vai editar o comando dnf install delta rpm. Lembrando que, como eu estou com o usuário root, eu não coloco sudo. Se você está com o seu usuário durante o processo de instalação colocou para ser administrador, você tem que rodar o comando sudo aí. dnf install delta rpm. Vou rodar um EE para depois desse comando rodar outro comando que vai ser o echo. Eu vou colocar a linha delta rpm igual a 1 dentro do arquivo etc dnf.conf. Então, uma única linha resolveu o problema, tá? dnf install delta rpm e dois vezes comerciais. Depois que executar esse comando vai executar esse echo, né, delta rpm vai escrever isso daqui dentro e adicionar no final do arquivo /etc dnf.conf. Só isso aqui. Então deixa rolar. O DNF ele é como eu falei em 1, né? Mas até eu acredito que eu falei em 1 aí em algum momento, porque eu sou tão acostumado a usar o CentOS que o CentOS é o i1. No caso do Fedora, o gerenciador, o gestor de pacotes que faz atualizações e tudo mais é o DNF, tá? Só pra gente reiterar aí e consertar isso a tempo, antes de vocês colocarem os comentários aí massacrando o professor, tá? É que eu sou muito mais acostumado a trabalhar com o CentOS, né? Nas minhas aulas. Então o Fedora ele utiliza o DNF, tá bom? E para quem está buscando certificação, CompTIA, como meu treinamento que eu faço com aulas ao vivo, na certificação ainda é cobrado o I1, não o DNF, tá? O DNF ele funciona semelhante também ao I1, ao apt-get, né? Ele faz download desse pacote através de repositórios e faz a instalação desse pacote resolvendo o controle de dependências, né? Se o pacote precisa de outro para funcionar, ele resolve tudo. Basicamente os comandos é dnf install, dnf remove, né, para remover o pacote, tá? Então deixa ele instalando aí. Enquanto ele faz a instalação do pacote, eu vou mais uma vez falar lá do nosso site, certificaçõesnet.br. E tá carregando aí. Peraí. Quais as vantagens? Agora, além dos treinamentos, né, individuais, então você pode entrar no site, que antes a gente só vendia o pacote fechado com todos os cursos, né? Que eu tenho 9 cursos prontos com videoaula. São mais de 200 videoaulas direto comigo. Agora você pode comprar os cursos unitários. Então você pode entrar no site e comprar um curso unitário, qualquer curso. E se você desejar, você pode comprar o pacote completo. Então os cursos são a preços acessíveis para todos, né? Então você tem treinamento R$37, R$44 aí. Um curso que eu falo que é muito interessante sempre nos meus vídeos é o curso de formação e administração de servidores Linux, que você trata de 7 servidores em um único curso. E você tem a opção de comprar o pacote completo, que é a opção mais indicada,
Por quê? Você compra o pacote completo e você tem acesso a todos os meus cursos. Então você vai ter acesso a todos os treinamentos, R$ 239,99, mas pode parcelar no PagSeguro até em 12 vezes. Então fica um curso bem barato, mas você vai ter acesso a 9 pacotes de curso. Vale muito, mas muito a pena, tá? Então só acesse aí certificações.net.br e dá uma olhada nas nossas opções de treinamento. Bom, beleza. Então tá instalando aí. Minha internet hoje tá bem lenta. Então deixa ele fazer aí o processo aí de instalação do DNF. E a gente já continua o nosso guia aí. Após ele terminar aqui o processo de instalação aí do Delta RPM, né, e configurar eu falei instalação do DNF, né, instalação do Delta RPM e configurar lá o arquivo DNF, algo interessante seria atualizar o sistema, né? Para isso a gente usa o comando DNF upgrade, né? Lembra bastante apt-get upgrade, né? Fazer essa atualização aí. Outra coisa interessante, pessoal, é alterar a seção aí do Gnome, porque por padrão ele vem com o Island. Então esse Gnome está rodando sobre o Island, mas é interessante a gente colocar no velho conhecido servidor Xorg, principalmente se você utiliza softwares que nem eu utilizo de captura de vídeo. Se você não utiliza isso, beleza, pode deixar, porque o Island é o novo servidor gráfico padrão aí das distribuições de Linux. Mas alguns softwares de captura de tela, como o OBS Studio, não funcionam ainda sobre o Island. Então, se você vai capturar a tela, né, você vai fazer esse tipo de trabalho, né, como eu faço as videoanálises e tal, é necessário eu alterar isso. Então, na tela de login, já mostro para vocês como a gente consegue abrir o Xorg, né? Então, o Xorg vai evitar esse problema, né, de que você tem aí de captura de tela, esse tipo de coisa. Também é interessante a gente fazer as configurações para configurar ele, para deixar ele totalmente português, né? Então são configurações básicas que eu faço desde a versão, acho que do Fedora 25 para cá, que eu venho utilizando. Eu faço essas configurações pós-instalação. E aí depois a gente vai ver instalar repositórios, mais repositórios, instalar suporte multimídia. Bom, eu vou, durante os processos de download, até para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou editando, então faço uma pausa e volto quando tiver concluído. Muito bem, pessoal. Terminou aqui, né, o Delta RPM está instalado. Então um passo interessante seria fazer a atualização do sistema, né, DNF Upgrade. Ah, professor, mas por que fazer a atualização do sistema? Acabamos de fazer o download, né? Acontece que é o tempo que foi colocada a ISO lá para as atualizações, né? Tanto é que já tem 893 megas de atualização, os quais eu não vou fazer agora, mas seria interessante você fazer já as atualizações. Então mudar aqui a seção que está como Island para Xorg padrão, então encerrar a seção, aquilo que eu falei para vocês antes, né? Aí você vem aqui, deixa eu ver, clica aqui na rodando aqui e escolhe Gnome sobre Xorg, tá? Porque isso vai resolver alguns problemas aí, como a questão que eu falei para vocês gravar desktop, esse tipo de coisa. Então outro processo interessante. Como o Island está se tornando um padrão aí, né, de servidor gráfico, servidor X, os softwares com certeza vão estar sendo atualizados, né? OBS vai dar suporte em breve. Então isso não vai ser mais necessário aí nas próximas versões, ou até mesmo em breve, talvez ainda nessa versão com atualizações do software. Mas por enquanto é necessário, tá? Outra parte, se o seu sistema não está aí totalmente em português, você pode executar novamente a ferramenta de configuração aqui, ó, DNF install. Vamos instalar aqui o suporte, né? System-config-language. Beleza. Vamos instalar essa ferramenta aqui. Sim. Pequenininha, né? 720 KB. Deixa ela instalar. E após a instalação a gente roda a aplicação aqui para colocar o idioma corretamente aí em português, né?
Tá em português, mas às vezes algumas ferramentas podem não estar ainda, né, configuradas corretamente em português, então isso vai resolver para deixar o idioma mais padronizado, assim por dizer, né? Então, olha lá, terminou, a gente roda o comando system, -config, -linguagem, system config, -linguagem, esperar carregar aqui a ferramenta. E aí vamos lá, seleção do idioma, pegar aqui português, português Brasil, já tá. O problema aqui, ó, o tamanho da janela, tá vendo? O direcionamento eu não consigo ver se lá embaixo é o ok. Ó, já tá em português o meu. Tá instalando algumas ferramentas, eu dei Enter OK aqui, né? A gente tá fazendo as configurações, ó. Verificando ó, não tava ainda instalado, mas agora ele tá instalando. Tá fazendo as configurações aí, pacote do LibreOffice. Agora ele vai instalar corretamente aí todo o suporte que faltava aí do idioma. Esperar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa janela aqui. Eu não consegui melhorar a janela só para dar o ok, mas ele tá indo aqui proceder da instalação. Então novamente aqui eu vou dar uma pausa, né? Volto quando terminar. Beleza, o idioma já está tudo correto, já foi configurado. Senti falta da ferramenta aqui do configuração do Gnome. Não tem aqui para instalar temas, né? Então a gente pode instalar essa ferramenta. Para isso a gente executa. Deixa eu melhorar o tamanho do meu terminal para vocês verem melhor. Perfil, editar, tamanho. Vou colocar aqui tamanho 15, que aí dá para vocês enxergarem melhor, né? Então vamos lá, dnf install gnome tweak tool. Essa é a ferramenta do Gnome, né, que vai te dar aquelas opções de você configurar tema, que não veio por padrão. O que é até estranho, né? Deveria vir por padrão essa ferramenta aí, que é uma ferramenta singela, mas extremamente útil, né? Então vamos lá. Configuração. Lá já tem ela. Essa ferramenta aqui de ajustes do Gnome. Então ela vai permitir um monte de coisas, como tema, né? Extensões para o Gnome. Importante essa ferramenta aí. Outra coisa interessante é a gente instalar um repositório, que aí entra, eu acho que na questão que alguém perguntou. Ah, mas é fácil instalar multimídia, né? O suporte a codecs no Fedora é difícil e tal. Na verdade, não. Tem um repositório que a gente pode instalar vários codecs multimídia através desse repositório, que é o repositório RPM Fusion, tá? Então, o primeiro passo é a gente instalar, fazer download do RPM, do arquivo que vai instalar o repositório Fusion, e depois importar a chave desse repositório. Então, vamos lá. O comando para isso vai ser o dnf install e o caminho do repositório do RPM, que está em http://download
.rpm-fusion-rpm-fusio-27.noarc.rpm. Então vamos instalar esse cara aí. Nota que com o comando dnf e apontando o caminho para o RPM, ele já vai fazer o download, vai fazer a instalação. Se tiver dependências, ele resolve também. Então agora vamos importar a chave. RPM import, tá aqui etc pki rpm-gpg, agora RPM maiúsculo, -gpg key, RPM Fusion, tá? Traço 27. Então vamos importar essa chave. A chave já foi importada. Agora vamos instalar o repositório, o mesmo repositório, que é o RPM Fusion, só que nós vamos instalar agora o repositório non-free. Então só alterar aqui, ó, free, nós vamos colocar o non-free, que é para ter acesso aos programas não livres, né? Programas proprietários, como codec, flash, esse tipo de coisa. Então só alterar ali. Olá pessoal, deu um pequeno erro na hora que eu estava instalando o repositório non-free. Na verdade, vamos lá, deixa eu pegar aqui. É que aqui você troca de free para non-free, tá? E non-free aqui no final. Aí ele vai funcionar perfeitinho, né? E aí depois, na hora de você importar a chave, ó, o meu já está instalado perfeito, é só você colocar lá rpm-import e apontar lá para o caminho, /etc, pki, rpm-gpg, rpm-gpg maiúsculo, que RPM Fusion, non-free, Fedora-27. Prontinho. Agora, pessoal, nós já temos como instalar qualquer codec, que é as dúvidas que as pessoas têm. Posso instalar codec? Eu não vou instalar aqui os codecs porque eu não vou, máquina virtual, não vou ouvir nada aqui, né, de codec. Mas qualquer codec aí que você pensar, vou colocar aqui só para vocês verem, FFmpeg, os mais comuns, né, FLAC, GStreamer, colocar aqui o GStreamer -plugins good, colocar uns plugins não free também. Você pode colocar o GStreamer plugins aí posso colocar o bad non free, que vai te dar suporte a quase todos os plugins que você imagina aí de áudio, tá? Então, ó, esses já comando não é encontrado. DNF install, né? Senão não vai. DNF install, aí já vai achar, e eu vou deixar aqui no meu blog os caminhos para vocês GStreaming, não tem o erro. O caminho para vocês instalarem um máximo de plugins possíveis aí e tal, aí vocês podem instalar. Eu não vou instalar não seria 92 megas nesse caso aí. Poderia instalar também DNF install o VLC, já vai estar disponível para a gente instalar, né? Mas como a maioria dos programas daqui para frente seriam opcionais para você instalar, eu vou deixar no meu blog. Então, para quem não conhece, deixa eu abrir meu blog aqui. O meu blog é o blog.certificações.net.br. O interessante desse meu blog é que, além de compartilhar os vídeos, compartilhar dicas aí diárias também, eu coloquei uma área aqui no blog para você pesquisar comando ou termo Linux. Então, se você tem dúvida de um comando, por exemplo, colocar o comando cat, então você tem uma resposta aí já sobre definição do comando, como que utiliza o comando. Então, eu tô equipando bastante esse blog para ser dar mais opções possíveis sobre algum comando para a gente estudar. Vários how-to online, né? Muito conteúdo, tem muito conteúdo.
Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Acompanhe o resto pelo blog. Vamos que vamos.